Assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 11 de outubro de 2015. Você que está ouvindo esta mensagem, que Deus venha falar ao teu coração, pelo poder da sua santa palavra, que a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma, porque os seus olhos serão abertos pelo Espírito Santo da graça de Deus. Deus pôs ao meu coração o Salmo 27, eu vou ler somente o versículo 8. Salmo 27, versículo 8. No meio da Bíblia, o Salmo de número 27, versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, fala conosco pela tua palavra. Ó Deus de Israel, tu és o nosso Criador, Senhor. Tu nos formaste no ventre de nossas mães. Pai Santo e glorioso, a terra está cheia da tua glória, Pai. O Senhor está vestido de majestade, de justiça. Santo é o teu nome. Ó Deus dos exércitos, fale aos corações destas almas que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Abra os seus ouvidos do Espírito. Abra-lhe os seus olhos para que a tua palavra venha a iluminá-los. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abra, Senhor, os seus olhos do Espírito, ó Senhor, e opera, ó Deus. Liberta, Pai, do pecado, liberta do mundo, liberta, Senhor, da carnalidade, liberta da iniquidade, liberta das enfermidades da alma e do corpo também. Ó Deus, santo é o teu nome. Apresento nesta oração, meu Pai, o povo da Síria. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Estão sequestrando crianças para guerrear, meu Pai. Ó Deus, crianças de 5 anos, tem misericórdia deste povo, Senhor, destas crianças. Ó Deus, guarda com a tua mão poderosa. Liberta, ó Senhor. Liberta, Pai. Salva estas crianças, meu Deus, por amor do teu santo nome. Tu és o Deus dos pequeninos, ó Pai da glória. Envia a tua misericórdia a estas crianças, a este povo, meu Pai. Ó Deus, converte o coração desses homens, por amor do teu santo nome. Converte, Pai, todo este povo da Síria. Ó Deus, converte, Pai, o povo de todas as nações, porque é o Senhor quem criou todas as pessoas, ó Deus, todas as tribos e povos, ó Deus eterno. Então, meu Pai, envia a tua misericórdia. Guarda, Senhor Deus, este povo. Converte, Pai, estas almas a Cristo Jesus. Converte, ó Deus, converte todas as nações a Ti. Ó Deus, bendito e santo é Teu nome. Converte, Pai, os brasileiros também, ó Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Liberta o Brasil, Senhor, da corrupção. Liberta o Brasil das drogas. Liberta o Brasil, Senhor Deus, da violência, do homicídio, dos acidentes, do desemprego. Liberta o Brasil, meu Pai, da idolatria. Queira abençoar esta nação, Senhor Deus, por amor do Teu santo nome. Ah, Senhor Deus, abre as portas de emprego.
Abençoa as indústrias, o comércio, para que possam gerar emprego, Pai. Como o Senhor disse lá em Gênesis, que o Senhor diz para o homem: do suor do teu rosto comerás. Mas se não tivermos emprego, se o teu povo não tiver emprego para trabalhar, Senhor, como que vai, Senhor, ser alimentado pelo suor do seu rosto sem emprego? Ó Deus, abençoa este país, abençoa as nações, faz gerar emprego, abençoa a economia do país, meu Pai. Ó Deus de Israel, faça baixar este dólar, Pai. Liberta o Brasil da corrupção, da mentira, do engano. Santo e poderoso Deus, resplandeça a luz do teu rosto sobre esta nação, Pai. Por amor do teu santo nome, liberta, Pai, os doentes, enfermos, desenganados. Concede o arrependimento, o perdão às que estão presos, que cometeram crimes, Pai. Só o Senhor tem o poder e a misericórdia de perdoar, de salvar este povo, de conceder a tua graça e a tua misericórdia. Porque o Senhor diz para nós lembrarmos daqueles que estão presos, porque o Senhor quer salvar todos os moradores da terra, por amor do teu santo nome. Ó Santo Deus, vá de encontro a estas vidas e abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmo 27, Salmo de Davi. Davi era homem de guerra, naquele tempo lutava mesmo, usava as armas na guerra, e sempre quando Davi ia guerrear, ele orava para que Deus ia à frente dele. Senhor, pelejarei. E ele orava para Deus ir à sua frente. Ele colocava Deus à sua frente. O salmista Davi andava com Deus, tinha experiências com ele, com o nosso Deus. E aqui Deus falou para Davi, no versículo 8 deste Salmo 27. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, Deus falou para Davi, buscai o meu rosto. Buscar a Deus em oração. Talvez você pode estar buscando tantas coisas neste mundo. Busca uma notícia aqui na televisão, busca outra notícia ali, busca um outro programa na televisão, depois você liga o rádio e busca mais uma notícia ali no rádio, e busca mais alguma informação, e busca tantas coisas neste mundo. Mas não tem buscado a Deus. Você está buscando as preocupações. Você tem vivido e vivida preocupado. Uma ocupação por antecedência. E busca tantas coisas, como Marta, quando Jesus foi na casa de Marta e Maria. Maria buscou os pés do Senhor. Mas Marta estava inquieta e afadigada e ocupada com muitas coisas. E ela chegou para Jesus, que Maria estava nos pés de Jesus. E ela chegou para Jesus e falou, não te incomodes, mestre, que a minha irmã fica aí à toa. Não me ajude em nada nas tarefas. E Jesus falou para Marta, 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 anda inquieta e ocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, do qual não será tirada. Ou seja, Jesus não ia estar todos os dias na casa de Marta e Maria. Foi uma única vez, diz o texto. E Marta estava preocupada em servir a Deus e servir a Jesus. Quando Jesus certa vez diz que a minha comida, os discípulos estavam querendo comprar pão para Jesus, ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não é me preocupar com as coisas deste mundo. E Marta estava preocupada com os afazeres domésticos num momento tão importante, a vinda do Senhor Jesus dentro da sua casa. E ela preocupada em alimentar a carne, fazer o serviço da casa para preparar a comida. Mas o Senhor Jesus nos ensina. Ele diz na sua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Maria escolheu a boa parte, e ele diz que não vai ser tirada essa boa parte. Mas a parte da Marta ia ser tirada. Porque
o mais importante em nossas vidas. Nós precisamos do pão para nos alimentar, da comida, as vitaminas, da água. Mas nós temos uma alma que é mais importante do que o corpo. O corpo, o dia que nós morrermos, vai ficar aqui nesta terra, vai voltar para o pó da terra e nunca mais voltará. Vai ser ressuscitada naquele dia, mas o corpo nosso será transformado. Não vai ser mais esse corpo de carne corruptível, mortal, mas um corpo incorruptível. Então o Senhor Jesus nos ensina em João 6 que a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva. E Maria escolheu a boa parte, no qual não lhe será tirada. Então Deus, ensinando o salmista Davi, ele diz, quando tu disseste, Deus falou para Davi, buscai o meu rosto. E ele respondeu, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Davi seguiu o conselho de Deus, de buscar o rosto de Deus, de buscar a face do nosso Deus, que é poderoso. O rosto do Senhor, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, da sua face. Misericórdia e verdade vão adiante do rosto de Deus. Quando buscamos a Deus, estamos buscando misericórdia e verdade, porque Deus é o Deus da verdade. Estamos buscando ficar à sombra do Onipotente, descansando na sua sombra, tendo paz que vem de Deus, a paz que vem de Cristo Jesus. E o mundo não nos oferece isso. O mundo é só tribulação, é violência, é guerra, é homens explodindo o próprio corpo, sendo enganado por outras pessoas que dizem que o homem bomba, se ele fizer isso, ele vai para o paraíso, onde tem um monte de mulheres virgens, sendo enganado, porque diz a Escritura que depois da morte segue seu juízo, que não tem esse negócio de voltar, a pessoa reencarnar, a alma ficar vagueando, ou ir lá para o paraíso com um monte de virgens. Isso não existe. A Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez só, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Lá em Jó diz que aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. E alguns podem dizer, mas e lá em Samuel? Que Samuel apareceu para Saul, para o rei Saul? Não era Samuel. Era um espírito maligno que se passou por Samuel e enganou a Saul, o rei Saul. Mas não era Samuel. Samuel já havia morrido. Então não existe reencarnação. Não existe esse negócio do espírito a alma ficar vagueando. Não existe isso. O espírito volta para Deus que o deu. O pó volta à terra. A alma, só Deus sabe onde vai. Existem dois segmentos nas Escrituras. Que a alma daquele que morre sem Cristo, ela vai lá para o inferno. Em Apocalipse diz, deu o inferno seus mortos, e o inferno será lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então tem dois segmentos. E diz que a alma daquele que morreu sem Cristo vai para o inferno neste mundo aqui. E também aquele que morreu com Cristo vai para o paraíso. Uma parábola do Lázaro e o rico. Que morreu o rico, morreu o pobre, o Lázaro, e depois morreu o rico. O pobre foi lá para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, que é o inferno. E existe também um outro segmento que diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a alma dorme. A alma dorme. E João capítulo 5 também. Então vai haver a ressurreição. A primeira ressurreição daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados. E a segunda ressurreição em Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano, que será a ressurreição para a condenação. Então são essas duas linhas de segmento. Uma parte diz que a pessoa morre e vai para o paraíso, aquele que foi salvo.
e aquele que não foi salvo vai para o Hades, para o inferno. E também fala desse outro segmento daquele que a alma dorme. Então são essas duas versões. Mas a pessoa que morre, jamais ela vai voltar. Não existe alma, não existe reza por alma, por purgatório, essas coisas não existem. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Depois da morte, segue-se o juízo. É o que diz a Escritura. Então Deus, ensinando o seu servo Davi a buscar o seu rosto. Em outra passagem diz, buscai o meu rosto e vivei. Quando buscamos o rosto de Deus, além de buscarmos a misericórdia, a verdade, estamos buscando a luz de Deus. Resplandeça a luz do teu rosto sobre nós e nos dê a paz. E para buscarmos a face de Deus, temos que nos despir deste mundo. Nos despir das preocupações e nos assentarmos aos pés do Senhor Jesus, como assentou-se Maria. Quando Dorcas estava morta, lá no livro de Atos, Pedro foi à parte, dobrou seus joelhos e orou a Deus. Depois ele voltou para o corpo, que estava tendo um velório, e disse, Tabita, levanta-te. Orou por aquela mulher que havia morrido. Seu nome era Dorcas, Tabita. E Deus a ressuscitou pela oração de Pedro. Mas Pedro foi primeiramente buscar a face de Deus em oração. Pedro não foi engrandecido, exaltado, não fez aqueles prodígios como a gente vê por aí. Pedro não quis se aparecer, como o Senhor Jesus diz nas certas orações que Deus não responde, pela soberba do homem, que aquilo que é exaltado entre os homens é abominação diante de Deus. Mas Pedro foi à parte e dobrou seus joelhos e buscou o rosto de Deus. Buscou a face de Deus. Depois que ele foi revestido do poder do alto, do poder de Deus, ele chegou até aquela mulher que estava morta, e Deus a ressuscitou pela oração de Pedro. Deus a ressuscitou. Não foi Pedro que ressuscitou aquela mulher, mas foi Deus que ressuscitou aquela mulher pela oração de Pedro, porque Pedro buscou a face de Deus. Quando Davi também, seu filho, havia morrido, estava doente, seu primeiro filho, com Batseba, o filho do pecado. Esta criança estava doente. Davi ficou uma semana orando a Deus de joelhos, clamando ao Senhor, até conseguir uma resposta de Deus. Apesar de Deus ter levado esta criança a haver morrido, Davi se levantou depois que ele ouviu falar que a criança havia morrido. Enquanto isso, ele estava buscando o rosto de Deus, buscando a face de Deus. Muitas vezes a resposta que nós queremos de Deus não é a resposta que Deus tem para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Apesar de ser dolorida esta resposta para Davi, Deus o respondeu depois de uma semana, porque ele buscou a face de Deus. Daniel também buscou a face de Deus em oração. Durante 21 dias ele se consagrou. Ele diz que manjar desejável não comeu, nem vinho, nem as coisas deliciosas para a carne ele não pôs na sua boca, até que se completassem as 3 semanas. Então Daniel se preparou para buscar a Deus. É o que o salmista está nos ensinando. Nós temos que nos preparar para buscar a Deus. E depois de 3 semanas, Deus respondeu a Daniel. Enviou o arcanjo Miguel para guerrear contra o príncipe da Pérsia. E aí foi aberto o caminho para vir o anjo Gabriel mensageiro e trazer a resposta que Daniel estava buscando de Deus. Buscar a face de Deus exige de nós renúncia das coisas deste mundo. Deus não divide a sua glória com nada. Se nós tivermos com o nosso coração sobrecarregado com as coisas deste mundo, nós não teremos a resposta de Deus.
e muito menos força para orar. Temos que preparar o nosso coração para buscar a Deus. Diz a Escritura que temos que preparar o nosso coração e buscar a Deus de todo o coração, não apenas de boca. O coração tem que desejar buscar a Deus. Por isso que a oração, a gente tem que estar concentrado nela. Aquela oração de 5 minutos, de 2 minutos, Deus nem vai ouvir. Porque Ele sabe que nós temos tempo para orar. Mas nós estamos sendo negligentes. Não estamos sendo diligentes no caminho do Senhor. Buscando. Então, Deus conhece, Ele sonda o nosso coração. Diz a Escritura que Deus esquadrinha o nosso coração para dar a cada um segundo as suas obras. Então, Ele sabe se você está tendo tempo para orar, se eu estou tendo tempo para orar, mas eu estou buscando ocupar com outras coisas. Então, não vou conseguir enganar a Deus. Deus sabe que eu tenho tempo para orar. Ele sabe que nós podemos separar um tempo para Ele, para ficar a sós com Deus. Ele sabe o desejo do nosso coração. Não tem como a gente enganar a Deus. Eu não tenho tempo para orar, mas tenho tempo para tanta coisa. Se eu disser, eu não tenho tempo para orar, mas eu vou ter tempo para tanta coisa. E como é que eu vou esconder de Deus o que está no meu coração? É impossível. Não tem como a gente esconder de Deus nada que a gente faça. A melhor coisa que existe para nós, mortais seres humanos, que estamos nessa terra, é buscar a Deus. Se buscarmos as coisas do mundo, ficar buscando notícia, ficar buscando isso, aquilo, a gente estará perdendo mais tempo. Agora, buscando a Deus, não. Buscando a Deus, jamais perderemos tempo. Estaremos ganhando vida. Estaremos tendo a luz do Senhor na nossa vida. Ele vai nos iluminar. E Davi sabia disso. Quando ia para a guerra, ele buscava a Deus. Deus dava direção para Davi, ele adestrava as mãos de Davi para a batalha. De sorte que ele quebrava um arco de bronze com a força do seu braço. Davi já tinha experiência com Deus quando ele estava no pasto. Ele matou um leão, matou um urso, porque Deus o cingiu de força. E é Deus que cinge nós de força. Mas se nós não buscarmos a face de Deus em oração, as lutas mínimas neste mundo nós iremos perder para Satanás. Mas se buscamos a presença de Deus, buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos o poder do alto, como buscou o povo, os cristãos, os primeiros cristãos, no Monte das Oliveiras, no cenáculo, buscaram ser revestidos do poder do alto, do poder do Senhor. O Senhor Jesus falou para eles: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. E eles buscaram no cenáculo, no Monte das Oliveiras, serem cheios do Espírito Santo, e foram. Os que perseveraram foram. É a perseverança que Deus quer ver de nós. E Davi colocava Deus à sua frente. Ele diz: tenho posto o Senhor continuamente à minha frente. É por isso que Ele está sempre à minha direita, nunca vacilarei. E Davi não vacilava. 90% das guerras ele vencia, ele era vitorioso. Porque Deus estava à sua frente. Neemias é um outro exemplo. Tudo que Neemias ia fazer, ele colocava Deus à frente. Ele orava a Deus e esperava no Senhor. E Deus moveu o coração do rei. E ele era copeiro. E foi depois um grande edificador. E foi governador. Foi exaltado por Deus. Porque ele colocava Deus à sua frente em tudo que ele fazia. E nós teremos as vitórias, meus irmãos, em nossas vidas, quando colocarmos a Deus à nossa frente, nas coisas mínimas, em tudo que nós formos fazer, apresentando a Deus em oração, porque o apóstolo Paulo escreveu que nós temos que perto está o Senhor, que tem que ser conhecido diante de Deus as nossas petições, pela oração e súplica diante de Deus.
Pedro também diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre o Senhor. Como que nós fazemos isso? Tendo uma vida de oração, buscando a face de Deus. Elias meteu o seu rosto entre os joelhos no monte, e Deus mandou chuva dos céus pela oração de Elias. Deus mandou chuvas, porque Elias andava na presença de Deus. Enoque andava tanto na presença de Deus, que o Senhor o tomou para si. Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Deus o transladou, porque alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou a Deus, porque o coração de Enoque estava em Deus. Amava a Deus, o nosso Pai da glória, o nosso Deus que é 3 vezes santo, todo-poderoso. Meu irmão, minha irmã, busque a Deus. Busque a face de Deus continuamente, e você vai ver Deus mudar a sua vida. Renuncie o pecado, renuncie às coisas inúteis deste mundo que ocupam o teu coração, que te sobrecarrega. Aí a semente não vai frutificar na tua vida. Renuncie a estas coisas. Vamos deixar o pecado, vamos renunciar às coisas deste mundo, às preocupações, e buscar a face de Deus continuamente, porque Deus mandou a Davi. Deus deu este conselho para Davi, quando tu disseste, Deus falando para ele, buscai o meu rosto. O meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Buscando a Deus, passe tempo na presença de Deus. Feche a porta do teu quarto, dobre os teus joelhos, comece primeiro orando ao Senhor, louvando ao Senhor, cante hinos de louvores a Deus, como se você estivesse na igreja cultuando a Deus, cante hinos de louvores ao nosso Deus, depois dobre o teu joelho e começa a pedir perdão pelos pecados, começa a agradecer a Deus pela vida, e faça a oração movido pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, porque Deus vai usar a tua boca, Ele vai te encher, Ele diz, abre a tua boca que eu te encherei. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas Ele quer ver a nossa disposição para poder colocar as palavras em nossas bocas, para que nós venhamos a orar uns pelos outros para que sareis, a orar por todos os santos, a orar por todas as pessoas da terra, a interceder. Deus procura alguém que se põe na brecha, a interceder por este povo, a interceder por aqueles que estão caídos nas sarjetas, viciados nas drogas, a interceder por nossos governantes, para que Deus venha libertar o Brasil da corrupção, para que Deus venha libertar o Brasil da idolatria, para que Deus venha libertar o Brasil das drogas e de todo o mal. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, aquele que se tranca no seu quarto para orar, para buscar a face de Deus em oração. É aquele que está sozinho com Deus. É isso que Deus requer de nós. É aquela oração particular. É aquele momento que você tem com Deus, que nós temos com Ele, que rasgamos o nosso coração diante de Deus. Ana não se portou com o sacerdote Eli no templo, e ela derramou o seu coração perante Deus. Todos os anos ela ia ao templo e chorava diante do Senhor. Eli a teve por embriagada, mas ela disse que não estava embriagada, mas era uma mulher atribulada de espírito, e derramou o seu coração perante Deus. E Deus lhe deu 6 filhos. Deus presenteou Ana com 6 filhos. O primeiro foi Samuel. Você viu que ela teve os frutos da sua oração, porque ela buscou a Deus. Se você quiser ter frutos da sua oração, meu irmão, minha irmã, tem que buscar a Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intenção. Deus, Ele sonda nós. Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que nós nos curvemos diante dEle.
Os anjos nos céus se curvam diante de Deus e glorificam e louvam ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória, da tua glória. E Deus quer que nós venhamos a buscar a face dele. Em outra passagem diz: buscai a minha face continuamente. Todo ser que respire louve ao Senhor. Talvez você esteja passando por lutas na sua vida intermináveis, mas você não tem buscado a face de Deus, não tem tido forças para buscar. Faça de tudo na tua vida para buscar a face de Deus em oração. Troque tudo deste mundo, mas não deixe de buscar a face de Deus. Gaste horas buscando a Deus em oração. Em Lucas 18, o Senhor Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? De dia e de noite eles clamam. E ele diz: digo-vos que depressa vos fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós chegamos a um ponto que não vê mais fé na terra. Aliás, a gente não vê mais fé na terra. Não vê fé no coração das pessoas, porque não buscam a Deus. Buscai a minha face e vivei, diz o Senhor. Se meu povo que se chama pelo meu nome, você é chamado pelo nome de Deus, pelo nome de cristão, me buscar de todo o vosso coração, se humilhar e deixar os maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscar a Deus de todo o coração. Ele disse: meu povo me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, o vosso cativeiro. Buscar a Deus de todo o coração. E Deus não divide a sua glória com nada. Deus não divide a sua glória com imagens de escultura, com mamon, com riquezas, com ser humano nenhum, com nada. Muito menos com esse aparelho de televisão. Se você está buscando a Deus e buscando este aparelho, você não vai conseguir achar Deus. Tem que deixar este aparelho no seu canto. Não se ocupe com isso. Tem que se desligar das coisas do mundo, das preocupações do mundo, para buscar a Deus. Tem que separar do mundo. Tem que deixar um pouco de lado este computador. Tem que deixar as coisas que impedem de ter comunhão com Deus. Tem que deixar muitas coisas. Nós temos que deixar. Para termos comunhão com Deus. Para que possamos estar com o nosso coração limpo diante de Deus. Sem preocupações. Sem ansiedades. E possamos fechar a porta do mundo. E orar a Deus que está em secreto. Você não vai achar Deus no mundo. Nós não vamos achar Deus de qualquer jeito. Nós não vamos achar a Deus sem ter reverência. Nós não vamos achar a Deus olhando para as coisas do mundo. Porque Jesus diz que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É em secreto. Deus habita no terceiro céu, onde o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Deus habita na luz inacessível, no qual nenhum homem pode ver. As moradas do Altíssimo. Ele habita na Nova Jerusalém. O Todo-Poderoso de Israel. O Deus invisível. O Deus 3 vezes santo, todo-poderoso. O Deus que a sua voz troveja. O Deus que raios saem da sua mão. O Deus que é tão puro de olhos que não suporta ver o mal. O Deus eu sou. O Deus todo-poderoso. É este Deus poderoso, meu irmão, minha irmã,
que quer que nós busquemos a sua face em oração. Ele quer que nós nos dobremos diante dele. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos abençoar nesta terra. Mas temos que buscar a sua face continuamente em oração. Você quer ver as maravilhas de Deus na tua vida? Você quer ver Deus operando na tua vida? Você quer ver Deus fazendo obra na tua família, na tua casa, no seu trabalho? Mas você não busca a Deus. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Buscai a Deus de todo o coração. Você quer que a sua vida muda? Você quer que a sua vida seja transformada? Você quer sentir a presença de Deus? O Espírito Santo de Deus na tua vida arder no seu coração? Busque a Deus, meu irmão, minha irmã. Busque a Deus. Você vai sentir a presença desse nosso Deus vivo. Você vai sentir alegria no teu coração. Você vai sentir confiança. Ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, não temerei. Não tema. O medo vai embora. O medo da crise vai embora. A insegurança vai embora. A tristeza vai embora. O temor vai embora. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Tem mais de 360 passagens na Bíblia dizendo: não temas. Às vezes você vive com tanto medo de tudo na sua vida, pânico, medo de todas as coisas, o que vai ser no seu futuro, o que vai ser amanhã, medo de doença, medo disso, medo daquilo, porque você não tem buscado a face de Deus. Aí os espíritos das trevas, eles vêm e te assombram, e te assombram. Mas quando buscamos a face de Deus continuamente, Satanás não pode contra os servos de Deus. Ele foge, porque ele não suporta a luz de Cristo Jesus que está em nossas vidas. Então ele foge. Sujeitai-vos, pois, a Deus, orando, buscando a face de Deus, e resisti ao diabo. Não caia na tentação. Não faça o que ele está te mandando fazer. E ele fugirá de vós. Ele foge. Não cedemos o pecado. Buscamos primeiro a face de Deus. Não cedemos o pecado. Então estamos resistindo ao diabo. Não caímos nas suas ciladas porque estamos buscando a Deus. Sujeitando a Deus é a sua palavra. E ele foge. E ele fugirá de vós. Busque a Deus. Louve a Deus. Engrandeça esse nosso Deus. Não se preocupe com os cuidados deste mundo. O Senhor Jesus disse que nós não podemos acrescentar um côvado à estatura. A nossa preocupação em Mateus capítulo 6. Nós não podemos acrescentar nada. A preocupação não vai mudar nada. A ansiedade no coração do homem o abate. Então a ansiedade, o cuidado da vida, a preocupação não vai acrescentar nada. O que tiver de acontecer com a nossa vida vai acontecer. O que adianta a preocupação? Nada. Mas quando buscamos a face de Deus, então teremos a paz que vem do alto, que vem de Deus, dentro do nosso coração. Aí passaremos a ter segurança, confiança. Aí se cumpre o Salmo 91. Ele diz lá no versículo, se não me engano, 9: eis que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando nos apegamos a Deus com amor, aí Ele nos livra. Ele guarda nós do mal e nos mostrará a sua salvação, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Quando colocamos a Deus acima de tudo. Quer ter intimidade com Deus? Salmo 25 diz, versículo 14 do Salmo 25: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que o temem. Em outra versão diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem.
É aqueles que andam com Deus como andou Moisés. É aqueles que têm prazer de estar na presença de Deus, de buscar a face de Deus como teve Davi. Davi não tem maior adorador na Bíblia do que Davi. Era um homem que adorava a Deus, tocava harpa, louvava a Deus com instrumento. Davi adorava a Deus. Era um homem de guerra, um homem que tinha que usar sua força, suas armas na guerra, tinha que matar naquele tempo, derramar sangue. Por isso que ele não construiu o templo, mas foi Salomão, seu filho, que construiu o templo. Mas mesmo assim, Davi, sendo um guerreiro, um lutador, um rei, quando ele estava na presença de Deus, seu coração se quebrantava. A sua alma era sedenta, desejava a presença de Deus como uma terra seca. Davi confiava em Deus. Davi se derretia na presença de Deus. Era um homem que teve problemas com a sua família, com seus filhos. Era um homem que passou por angústias, por tristezas. Era melancólico, sofria. Mas ele fazia de Deus o seu escudo, a sua força, a sua luz. Ele fazia de Deus o seu alto retiro, a sua rocha, o seu Deus. Ele buscava a face de Deus continuamente e vivia. Meu irmão, minha irmã, vamos buscar a face deste Deus. Este Deus que está, neste momento, fazendo arder o seu coração. Este Deus vivo, onipotente, onipresente, onisciente. Este Deus que é todo poderoso, que sustenta a terra na palma da sua mão e que assenta no globo da terra. Este Deus que as nações são para ele como o pingo de água num balde. Este Deus todo-poderoso que sustenta a terra, que manda chuvas dos céus, das nuvens. É este Deus vivo que troveja com a sua voz, que raios saem da sua mão. É este Deus poderoso. Ele quer que você busque a face dele para viver. Este Deus vivo, que a luz do seu rosto resplandece sobre nós. Este Deus onipotente, poderoso. Contudo, ele atende a oração do justo. É excelso, mas habita com o contrito de coração e com o humilde e com o abatido. Este Deus vivo, ele quer que nós o busquemos a sua face. Ele aconselhou Davi. Davi já não está mais entre nós. Agora é você que está ouvindo esta palavra, que está entre nós. Davi já foi. Nós estamos vivos. Enquanto está viva a esperança. Busque a Deus. Ele pode reverter a tua situação. Ele pode curar esta chaga que está te causando tanto sofrimento. Ele pode restaurar o teu casamento. Ele pode curar as tuas enfermidades, a doença da tua alma, essa doença psicossomática, essa depressão, esta síndrome do pânico, esta angústia da tua alma. Busque a face de Deus, que ele vai tirar, remover da tua carne este sofrimento, esta dor que você tem vivido. Tanta ajuda você tem buscado em toda parte, mas sem resposta, mas sem solução. Busque a face de Deus. Entra no teu quarto, meu irmão, minha irmã. Fecha a porta do teu quarto e ore ao teu Pai que está em secreto. E Ele, que está em secreto, te recompensará. Ele vai te recompensar. As lágrimas que caem do teu rosto, Deus vai levar pelos seus anjos e colocar no seu odre. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Esta dor ele vai tirar da tua vida. Ele vai mudar a tua sorte quando você entrar no teu lugar de oração e fechar a porta do mundo e se consagrar a Deus e buscar a face de Deus, como Ele está nos aconselhando aqui nesta palavra. Depois você medita no Salmo 27 inteiro. Porque o Senhor é a minha luz, a minha salvação.
a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? De quem que você está receoso, receosa, preocupados com o que, meu irmão, minha irmã? Faça de Deus a tua habitação, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque Ele ordenará aos teus anjos para que te sustentem, para que te guardem em todo o tempo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido e nem atingida. Porque Ele vai te guardar de todo o mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não aprenda o seu mau caminho. Ele guardará, Ele é o guarda fiel. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, meu irmão, minha irmã. Confie em Deus. Confie neste Todo-Poderoso de Israel. Haja paz no teu coração. Haja paz na tua alma. Haja paz na tua casa. Que a sombra do onipotente Deus venha sobre a tua vida. Que a sombra do nosso Deus, as suas asas, ó Deus, cobre estas vidas com a tua asa, com as tuas asas, com a sombra das tuas asas, Pai. Como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das tuas asas, ajunta estas vidas, Pai, a sombra das tuas asas, debaixo das suas asas, para que estejam tranquilos e seguros, em segurança, Pai. Toca no coração desta pessoa, Senhor, para que venha buscar o teu rosto em oração, buscar a tua face continuamente. Ó Deus, quebranta estes corações endurecidos pelo engano do pecado. Entra, Pai, entra nesses corações hoje. Despedaça todo o jugo do maligno, Senhor. Ó Deus, entra com a salvação, Senhor. Entra, meu Deus, com a tua misericórdia, com a tua graça, ó Pai querido e santo. Ó Deus, por amor do teu santo nome, guarda-nos em tuas mãos. Livra-nos de todo mal. Graças te damos pela tua palavra, Pai. Deus de Israel, receba esta oração de agradecimento. No santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém.